Aí quero dar boa noite, né? Meu nome é André, eu sou da diretoria da Ampaif. Quero cumprimentar a todo mundo que está agora aqui prestigiando o nosso ato 12, o Arte Pronobis na Quarentena, da Associação Nacional dos Professores de Arte dos Institutos Federais. Hoje, a gente vai falar sobre o tema ProEja, dos IEPs, Concepção, Ensino e Investigação. Para isso, vamos estar recebendo aqui dois convidados. O professor Alexandre José Guimarães, professor do IFG, né? Professor, artista visual, designer gráfico, doutor em arte e cultura pelo UFG, está em residência de pós-doutoramento na UFMG, na Faculdade de Belas Artes, né? Um mestrado em cultura visual pela UFG. Vai falar aqui com a gente um pouquinho sobre o ProEja, e também o professor Júpiter, Júpiter Júnior, do IFRJ. Né? Ele realizou aí, tem o pós-doutorado em educação pela UERJ, é doutor também em educação pela UERJ, na linha de pesquisa de educação inclusiva e processos educacionais, é mestre em música pela Unirio, onde também é bacharel em música. É professor no IFRJ desde 2008 e vai estar aqui também falando um pouquinho para a gente sobre o ProEja. Inicialmente, eu vou passar a palavra à Rita, que é a diretora nacional da Associação Nacional dos Professores de Arte dos Institutos Federais, e depois da fala dela, a gente começa as falas dos nossos convidados. A gente pede aí para quem tiver perguntas, eu sei que muitos de vocês já estão habituados, então quem for tendo perguntas, vai lançando pelo chat, né? A professora Sinara hoje está dando essa contribuição para a gente, ela está anotando tudo, e ao final, né, a gente vai fazendo as perguntas, e depois das respostas, havendo tempo, a gente abre também para o pessoal poder abrir a câmera e fazer perguntas também, conversando com os convidados. Tá ok? Então, eu vou passar a palavra à Rita. Boa noite, Rita. Estou passando a palavra para você, por gentileza. Boa noite a todas e todos. Obrigada por estarem aqui conosco em mais esse ato, né, do Arte Pronobis, um programa, né, que a gente criou dentro da diretoria, dentro da ANPAIF, principalmente para ser veiculado agora em tempos de isolamento, né, durante a pandemia. E esse Arte Pronobis, ele nos é muito querido porque é o momento que a gente tem para conhecer os colegas, professores, profissionais de arte que atuam nos institutos federais. É o momento da gente conhecer esses colegas, conhecer o trabalho que esses colegas desenvolvem, né? E a gente sabe que as realidades dos institutos, né, são distintas, são diversas. Eu gosto de acreditar que essa diversidade é justamente a identidade, uma das coisas que mais geram a identidade dos institutos federais. E hoje a gente está aqui para conversar sobre Arte Proeja, um programa de formação, né, de formação profissional do povo brasileiro, um programa que não é recente, que tem uma história, os nossos colegas vão conversar com a gente sobre isso hoje. E a AMPAIF quis trazer, né, para a gente conversar aqui essa noite sobre o Proeja, porque a gente sabe que
a realidade da arte, né, do ensino de arte nos institutos federais é também muito diversa, atuamos em vários níveis, né, em várias frentes, e uma delas é o PROEJA, e a gente fala um pouco sobre isso, né? E nós temos muitos institutos que trabalham com PROEJA e nós temos muitos colegas que desenvolvem projetos muito bacanas nesta área, e é preciso que a gente traga essas discussões do PROEJA para as discussões da AMPAIF, para que a gente possa fortalecer também essa frente de atuação dentro dos institutos federais. Então, muito obrigada pela presença. Estamos à disposição de vocês nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, que muitos já seguem. Quem não segue a gente lá no Instagram está convidado. A gente divulga muita coisa que acontece nos IFES. Eu estou realmente impressionada com a quantidade de coisas relacionadas à arte, quantidade de ações relacionadas à arte que os institutos realizam. E o Instagram tem sido um canal para a gente divulgar essas ações. Então, se você está desenvolvendo algum projeto e quer compartilhar, por favor, entre em contato com a gente, que a gente posta lá no Instagram. A gente tem também essas gravações que a gente coloca no canal do YouTube, né, essas gravações aqui do Arte Pronobis. Então, se vocês quiserem divulgar para outros colegas, verem novamente, ou acompanhar algum outro ato que já aconteceu, né, que você, de repente, não teve oportunidade de assistir, estão todos lá no nosso canal também, da AMPAIF. E a gente está crescendo, né, logo mais a gente vai ter o site próprio da AMPAIF, logo mais teremos o CNPJ, que também vai nos ajudar numa série de frentes, enfim, né? E estão todos vocês convidados, todas e todos, para virem com a gente nessa frente em defesa do professor, em defesa do professor de arte, do ensino de arte na rede, e a gente se fortalece assim, nesses encontros, onde a gente possa trocar experiências, aprender com os colegas, conhecer essa diversidade, que para mim é maravilhosa, dos institutos federais. Então, obrigada, nós tenhamos uma boa noite. Maravilha, Rita. Beleza. Então, depois desses recados, desses informes, eu vou passar a palavra, né, para o professor Júpiter, né, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, nosso amigo aí já de longa data. Só lembrando, Júpiter, que eu vou estar, né, fazendo esse papel chato de controlar o tempo da fala. Quando faltar uns 5 minutinhos, eu te aviso. Lembrando para o pessoal ir colocando as perguntas que forem surgindo na mente aí. Não deixe guardado em sua mente, não. Coloque já aqui no chat, tá? Que a Sinara já está fazendo essa coleta das perguntas que os convidados vão responder ao final. Tá ok? Então, vamos lá. Palavra do professor Júpiter. Boa noite, meu irmão. E pode começar a sua fala aí. Valeu. Boa noite a todos os presentes. É com muita alegria, né, que eu venho aqui falar um pouquinho para vocês. E essa temática é uma temática muito importante para mim, reflete a minha formação. Então, é uma alegria muito grande, agradeço muito a oportunidade, porque, assim como o André falou anteriormente, a minha formação na parte de graduação, bacharelado e licenciatura, e o mestrado é em música, mas, posteriormente, o doutorado, e bem mais recente agora, o pós-doutorado, é exatamente relacionado à educação de jovens e adultos e ao programa PROEJA. Então, essa temática é uma temática que é muito cara para mim, é muito importante para mim. Então, é uma felicidade muito grande poder contribuir nessa atividade que a AMPAIF
tem feito durante esses últimos tempos. E para começar minha fala aqui, eu vou me remeter ao ato número 8, né? O ato número 8 na fala do professor Colombo, quando ele falando sobre a criação dos IFES, ele vai lá no início do século passado, né, na criação das escolas de aprendizes artífices, né, que eram escolas que eram criadas para os grupos menos favorecidos da sociedade. Quer dizer, em 1909, essas escolas foram criadas tendo como público-alvo grupos, né, os menos favorecidos da sociedade. Depois, posteriormente, os liceus profissionais, em 1937, continuou com o mesmo perfil dos grupos menos favorecidos da sociedade. Em 1959, na criação das escolas técnicas federais, a partir desse marco, os cursos ofertados pelas escolas técnicas federais passaram a possibilitar o ingresso na educação superior em cursos de graduação, né? Então, foi um outro momento. Então, o momento da inserção das classes menos favorecidas nas instituições foi de 1909 a 1959. De 1959 em diante, outros grupos da sociedade passaram a fazer parte como público, como estudante das escolas técnicas federais, um público diferente do público anterior a 1959. Então, se teve um hiato de 1959 até 2005. Né? Nesse período, outros grupos da sociedade que eram o público, né? O público mais constante nas escolas técnicas federais, que depois de 1978 passaram a se chamar Cefetes, aí começou a criação dos Cefetes. E aí eu pesquisei também, né, que no início agora, há 15, 20 anos, haviam Cefetes, né, que trabalhavam com educação de jovens e adultos, mas eram pouquíssimos. Em 2005, haviam 140 unidades de Cefetes, somente os Cefetes de Pelotas, né? Não sei se tem alguém aqui de Pelotas nesse grupo, se tiver, né? Interessante, de Pelotas, de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Campos dos Goitacazes, aqui do Rio de Janeiro, e de Roraima. Somente essas unidades de Cefet haviam cursos ofertados para o público da educação de jovens e adultos. Né? Então, a partir de 2005, em 2005 foi criado o primeiro decreto de regulamentação do PROEJA, decreto 5.478, e no ano de 2005, esse decreto ele limitava a oferta dos cursos somente em cursos de nível médio técnico e estabelecia também 10% das vagas das instituições para esse programa. Isso aconteceu em 2005, só que é considerado que, da forma que aconteceu, foi uma forma abrupta, né? Como tinha aquele comercial, né? Desceu quadrado, né, gente? Não desceu redondo, né? O programa. Então, a partir dessa situação, né, se iniciou uma série de debates entre pesquisadores de universidade, tanto da educação de jovens e adultos, quanto da educação profissional, grupos pertencentes aos movimentos sociais, para tentar implementar outras características que agregassem, que melhorassem a proposta inicial. Então, um ano depois, já no ano de 2006, houve o segundo decreto do programa PROEJA, que está em vigência até os dias de hoje, que é o decreto 5.840. Esse decreto, né, é um nome imenso, né? Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Imenso, né? O nome. Ele avançou com relação ao primeiro decreto. E se o primeiro decreto limitava somente o ensino médio técnico, né, e as instituições federais, esse segundo decreto ele ampliou para as redes públicas estaduais, para o Sistema S
e também o Colégio Pedro II, né, que não estava no primeiro, e também possibilitou convênios entre as instituições federais e os sistemas municipais para que ofertasse o programa ProEja também em nível de ensino fundamental, chamado ProEja FIC, né? E esse segundo decreto, ele manteve a questão dos 10% das vagas de ingresso nas instituições federais, né? Com expectativa de ampliação e sempre com um objetivo de que, se em um momento o ProEja é um programa, que essa proposta passasse a ser uma política de Estado, né? Essa é uma luta, né, que se estende até os dias de hoje. E junto com esse segundo decreto, houve também lançados documentos base, foram 3 documentos base. Um era o documento de educação profissional e EJA integrado ao ensino médio, né? Outro foi o documento base relacionado ao ensino fundamental, né, ProEja FIC, e um terceiro que era relacionado à educação indígena. Eram 3 os colegas que trabalham em camp, que têm proximidade com a questão da educação indígena, pode fazer perguntas e até descrever como é que isso se ainda acontece, como é que está acontecendo isso hoje, né? Com a intenção de estabelecer um tripé básico, né, para a implantação do programa. Qual seria esse tripé básico? Seria o ensino, né, com a oferta da educação profissional integrada à modalidade EJA no nível técnico ou no nível de ensino fundamental, no caso do ProEja FIC. O segundo tripé era a formação continuada de professores e de gestores, né, na modalidade de educação de jovens e adultos e educação profissional, e isso é uma coisa interessante, porque a proposta, se haviam pesquisas sobre educação de jovens e adultos e haviam pesquisas sobre educação profissional, a intenção dessa formação seria uma formação que caminhasse as 2 modalidades juntas. Entendeu? Ou seja, uma perspectiva diferente que se tinha, porque o ProEja, na verdade, ele é um programa que integra essas 2 modalidades, a modalidade EJA e a modalidade educação profissional. Então, nesse segundo tripé, que é de formação continuada de professores e de gestores, houve recursos específicos para esse tripé, com a realização dos chamados diálogos ProEja. Os diálogos ProEja foram... A gente está balançando a cabeça, lembra desse momento, né? Foram encontros locais e nacionais, regionais, né, que a gente discutia, né, o que a gente ia fazer com esse programa, porque uma das demandas que foi apresentada no ano anterior, né, no primeiro decreto de 2005, era que a rede federal não tinha experiência com a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, tinha que estudar, tinha que sentar, tinha que refletir sobre isso. Então, havia recursos específicos para esses eventos chamados de diálogos ProEja, e havia também recursos específicos para as especializações ProEja. Quando eu entrei no IFRJ, no ano de 2008, eu cheguei a ser docente nas especializações sobre ProEja, né, que foram ofertadas, né, de uma maneira mais intensa entre os anos de 2007 e 2011. Por quê? Porque havia recursos específicos para essa oferta, né? Posteriormente, o número de ofertas dessas especializações de ProEja foi diminuindo. O outro tripé é o tripé da pesquisa, né? E para fomentar esse tripé, esse eixo da pesquisa, foi lançado o edital ProEja Cap Cetec, em 2006. E esse edital ele iria contemplar 10 projetos de cooperação acadêmica, que teria uma universidade com universidade líder e universidades participantes, um total de 4 milhões de reais para serem realizados entre 2007 e 2011, para incentivar a proposição de pesquisas que abordassem a temática do programa ProEja. Então, nesse tempo, as universidades que tinham programas com a temática, com projetos com a temática do ProEja, havia um número muito maior de bolsas, né, e outros
outros recursos disponibilizados. No período da minha tese, eu cheguei a fazer o levantamento das teses produzidas sobre Proeja, né? E entre 2007 e 2015, né, foram um total de 61 teses e 303 dissertações somente sobre Proeja, um total de 364 produções acadêmicas defendidas entre 2007 e 2015. E aí eu vou chamar a atenção para uma questão aqui, né, que, embora esse número seja muito significativo, eu verifiquei também, né, embora a minha temática não fosse a questão das artes no Proeja, mas eu verifiquei um número baixo de produções sobre arte no programa Proeja, né? E aí a gente não tem como não abordar isso, né? Isso tem relação com o baixo número de professores de arte existente em comparação às outras áreas de conhecimento, né? Você tem um número menor de professores, ainda que as pessoas produzem pesquisa, vai ter um quantitativo de professores e, consequentemente, de produção acadêmica, um número menor em comparação às outras áreas de conhecimento que tem relação com aquela questão da carga horária que a gente vem discutindo, enfim, que é uma coisa muito complexa, mas, de qualquer forma, eu vou lançar uma questão aqui, uma pergunta, porque como professor da área das artes e como pesquisador da área da modalidade de educação de jovens e adultos, tem algumas questões que eu mesmo não compreendo. E aí eu vou lançar para vocês, por exemplo, eu pesquisei, né, em alguns cursos Proeja do Brasil, assim, de diversas regiões para esse evento especificamente. Eu busquei algumas matrizes curriculares de cursos Proeja de diversas regiões brasileiras, e em praticamente todas a carga horária das artes é também a última, né, é a menor, né, mas uma coisa que me chama a atenção, né, é que se você compara a carga horária de arte com uma carga horária de uma outra disciplina X, a disciplina X ela tem a prática facultativa ao aluno, né, o aluno que tem a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, que é maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar ou que tenha prole. Para mim, mesmo fazendo doutorado ou pós-doutorado em educação de jovens e adultos, eu não tenho condições de compreender qual é a justificativa legal, né? O que justifica o fato desse componente curricular X ter, às vezes, o dobro da carga horária de artes, ainda que na LDB, eu citei aqui trechos da LDB que torna esse componente facultativo. E mesmo assim, a carga horária é muito superior às artes. Uma questão para a gente refletir aí, e assim, refletir e pensar, porque para mim eu só consigo encontrar resposta para essa pergunta baseada em cultura escolar e cultura institucional, porque na legislação o que está escrito foi o que eu já falei. Então, uma questão complexa, mas eu acho que isso tem que ser colocado na mesa e tem que ser colocado para debate. Agora, no IFRJ, estão acontecendo, na verdade, né, a reforma das matrizes curriculares dos cursos, inclusive de cursos Proeja. Essa vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer, porque no IFRJ isso acontece também. Questões para a gente refletir, né? Enfim, e é interessante também a gente destacar que no Plano Nacional de Educação, a meta 10 do PNE, ela determina, né, que do total das matrículas de educação de jovens e adultos, que 25% sejam matrículas de ensino fundamental ou ensino médio que integrem educação de jovens e adultos e educação profissional. Né? Vamos visualizar aqui. 25% é o que indica o Plano Nacional de Educação até o ano de 2024. O que a gente tem hoje? 3,1%. A realidade é essa. De meta de 25, a gente tem 3,1%. E se a gente for pensar o total de matrículas de EJA, no Brasil, a gente tem 3.200.000. Isso seria cerca de 800 mil. Né? Na realidade, a gente tem 100 mil.
100 mil aproximadamente. E, assim, nos IFES, 18 mil. 18 mil. Essa é a realidade de dados, né? E aí entra um outro questionamento a respeito dos dados de educação de jovens e adultos do programa ProEja, relacionado à questão do percentual de vagas, né? Porque o decreto 5.840 de 2006 estabelece que as instituições federais devam ofertar 10% das vagas para o programa ProEja. Isso é o decreto, né? E visando também a ampliação, porque assim, o Brasil, gente, isso é um dado importante, né? O Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a PNAD, de 2018, o país tem 6,8% de analfabetos na população brasileira, com 15 anos ou mais. Isso dá cerca de 11 milhões de pessoas. Isso analfabetos. Se a gente colocar, se a gente pensar a população brasileira que não completou a educação básica acima de 18 anos, é 40% da população. Isso significa entre 80 e 85 milhões de pessoas, de brasileiros, que não têm a educação básica. Esse é o nosso percentual. Então, voltando lá nos 10%, o que eu quero dizer é que... Não estou querendo ser chato, mas eu já vou pedir para que você vá encaminhando aí para a conclusão da fala. Nossa, como voa o tempo! Nossa! Então, o negócio assim, né? Demais, né? Então, a gente tem 10%. De uma maneira geral, os IFES ofertam 2,4%, ou seja, da obrigatoriedade de 10% que existe no decreto, na prática, os IFES, na média, ofertam 2,4%, né, para a modalidade, para o programa ProEja, e dos 38 IFES, somente um chega a ofertar os 10%. Então, já encaminhando aqui para o final, eu acho que é interessante a gente colocar aqui algumas questões, né? Inicialmente a respeito da modalidade educação de jovens e adultos. O que significa uma modalidade? A modalidade significa maneiras diferenciadas de fazer pedagógico. E a gente tem que considerar que são sujeitos com trajetórias interrompidas, né? E existem diversas questões relacionadas à modalidade, com uma crescente juvenilização. Se no momento anterior a gente tinha um número maior de adultos, hoje a presença de jovens é muito grande. Mesmo assim, a gente tem idades heterogêneas e a gente precisa dialogar com as experiências anteriores desses sujeitos. E outras questões que a gente pode lançar, né? Qual é a percepção, quais são as percepções que esse sujeito tem com relação às artes? A gente tem que considerar também que às vezes são sujeitos com baixa estima. Eles acreditam que possuem potencialidades artísticas. Como descobrir essas potencialidades? Como trabalhar também o professor no sentido que ele acredita nessas potencialidades e como trazer essas percepções para o universo coletivo e heterogêneo e propor um diálogo dentro da modalidade educação de jovens e adultos. Coloco essas questões aqui para deixar para o Alexandre complementar e desenvolver aí. Muito obrigado, gente. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho. Maravilha, Júpiter. Valeu aí pelas palavras, meu amigo. Né? E aí, dando sequência ao nosso ato, eu já vou passar direto a palavra para o professor Alexandre, e aí, depois das falas dele, a gente vai fazer uma sessão de perguntas. Tá? E aí, reforço novamente para que vocês vão colocando as perguntas aí pelo chat, elas vão estar sendo todas anotadas, e após a fala do professor Alexandre, a gente passa ao bloco das respostas. Boa noite, professor Alexandre. Se sinta muito à vontade no nosso ato e pode começar a sua apresentação agora, tá? Boa noite, André. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim.
Boa noite, André. Boa noite, a Rita, Juliana, aos membros da associação, aos professores do IF. Obrigado por mais uma vez estar aqui como convidado. Eu tive, nem sei qual ato que foi, mas falando de pós-graduação nos IFs, né, Rita? Mas eu não lembro o número do ato. Bom, primeiro, parabenizar a fala do professor Júpiter, né, que faz essa contextualização histórica da história da educação de jovens e adultos, e também pedir desculpa porque eu estou com 3 dispositivos abertos, porque nós agora viramos professores tecnológicos, né? E eu fico, e às vezes eu vou não vou conseguir olhar para a câmera porque eu estou olhando no celular, estou olhando para o outro computador. Mas acho que a gente entra num acordo. Mas eu dividi a minha rápida fala em 3 momentos. Primeiro, a partir da minha história de vida e como que a minha história de vida se aproxima das histórias de vidas de alunas e alunos da educação de jovens e adultos. Né? A fala do professor Júpiter traz o lugar da educação, né? E a minha fala vem do lugar do ensino. Né? Hoje eu estou no Instituto Federal de Goiás, trabalhando com a licenciatura em dança. Eu sou das artes visuais, mas atuo também na licenciatura em dança, e com a educação de jovens e adultos no curso técnico em modelagem do vestuário. E nós também temos o curso técnico em alimentos, né, na modalidade EJA. Então, são 2 cursos EJA no nosso campus. E hoje eu oferto 2 disciplinas do núcleo técnico do curso de modelagem do vestuário. Né? Então, além de trabalhar o componente arte na educação de jovens e adultos, eu trabalho 2 componentes curriculares do núcleo técnico, que é desenho e laboratório de experimentos. A segunda parte, eu quero falar um pouquinho de pesquisa, porque hoje o meu campo de pesquisa é a própria modelagem do vestuário, que é o trabalho que eu estou desenvolvendo de pós-doc. E na terceira parte eu queria ilustrar com 2 exemplos de trabalhos desenvolvidos, um que já foi desenvolvido e outro que está em desenvolvimento com as alunas. Eu sempre falo alunas porque a maioria é de mulheres, 95, 96% de mulheres trabalhadoras, donas de casas e também que trabalham fora, grande parte que trabalha com costura, em confecção, e eu optei por esse gênero. Eu lido com os meus alunos como elas. Bom, eu comecei a dar aula, primeiro que eu sou bacharel, eu não sou licenciado. Né? E aí o Júpiter fala do EJA enquanto público diferente, né? E essa interrupção da formação, né? Existe um silêncio no seu processo formativo, pessoas que não cursaram o ensino básico no seu tempo regular, então existe uma ruptura, né? E que eu chamo de desvios, são desvios formativos. No meu caso, e aí eu tento fazer uma intersecção entre esses desvios da educação básica e os desvios profissionais que eu tive. Ora, eu sou bacharel, mas no primeiro ano da universidade, em 1996, eu já fui para a sala de aula. Fui dar aula na educação de jovens e adultos. Naquela época, supletivo. Então, eu aprendi a dar aula de uma forma empírica na sala de aula e construí toda a minha trajetória no campo do ensino, trabalhando com pesquisa e com a formação de professores de arte. Então, fui professor de educação básica no ensino regular, nas escolas privadas, ensino fundamental, ensino médio. E aí eu me pergunto, onde é que eu me encontro com essas alunas?
eu me encontro pelos desvios, né? Enfim, é uma metáfora que é uma das metáforas que eu abordo nesse processo de se auto-narrar, né? De autoconhecimento, porque eu trabalho também as narrativas dessas alunas. Inclusive, depois eu quero ler uns trechos de depoimentos delas. Bom, e aí, para onde que me levam esses desvios? Eles me levam para o Instituto Federal, que na época, e o meu concurso permitia, e o Instituto ainda permite, né, a contratação de bacharéis, porque existe uma mistura entre a educação básica e a formação técnica e a formação superior. Então, a gente transita, né, eu, por exemplo, transito entre o núcleo técnico e o núcleo propedêutico. Participo de uma licenciatura que é formação de professores, e hoje a gente está aí na implantação, com a primeira turma do mestrado profissional em arte, né, que eu estou coordenando aqui no IFG. Então, assim, pensando na minha história de vida, né, como que eu me encontro e como que eu me encontro na diferença. A minha diferença é essa, né? Eu não sou licenciado, mas eu estou no campo da educação, né? E como que a minha diferença se encontra com a diferença dessas mulheres trabalhadoras e que estão em busca não de um tempo perdido, mas elas estão em processo de autoconhecimento mesmo, de recolocação social e econômica, né? Bom, e aí passando para a segunda parte, que é a pesquisa em si, que começou, a pesquisa de pós-doutorado, que começou em março. A proposta é produzir um material didático, né, que existe um nome técnico, né, para esse recurso educacional, para o ensino de arte na educação de jovens e adultos, especificamente para o ensino do desenho. E é na investigação do ensino do desenho, na história do ensino do desenho, que eu descubro algumas matrizes da educação do trabalhador e que estão muito transparentes nessa modelagem que foi construída no Brasil da educação de jovens e adultos. Ou seja, o Júpiter citou, né, a fundação dos Institutos Federais em 1909. Eu volto um século para pensar a instituição de políticas públicas, né, na educação brasileira, quando se começam a criar escolas, os liceus de artes e ofícios destinados a filhos de escravos, né, ou imigrantes, ou seja, aquela parcela excluída da população, em sua grande maioria negros e pardos. E se, por exemplo, quando eu olho para a minha turma de mulheres da modelagem do vestuário, eu até fiz um trabalho iconográfico de comparação das turmas dos liceus de arte e ofícios do século XIX com as minhas turmas hoje. A grande maioria de mulheres negras, pardas e grande parte nordestinas ou nortistas. Bom, e aí uma das perguntas principais desse trabalho de pós-doutorado é como criar aproximações de saberes e experiências dos diversos campos disciplinares da formação técnica de trabalhadores por meio da pesquisa artística, a começar do lugar onde se está. E aí, qual é o lugar que eu estou nessa investigação? Um mês de pesquisa, veio a pandemia, a investigação parou, e ela foi retomada há menos de um mês, nesse contexto de ensino remoto. Então, a reflexão ela vai para outro lugar, né? Que
antes foi preparado de uma forma convencional, uma pesquisa de campo, onde eu ia lidar com as alunas para produzir esse material didático, né? Eu ia fazer testagem de material didático, enfim. Agora ela vai para um campo remoto. Ou seja, ao invés de mudar de tema, eu assumo a crise educacional e a crise da pandemia, a crise sanitária, como lugar de pesquisa também. E o que está acontecendo hoje? Elas estão esse material didático ele já foi produzido, boa parte do material didático ele foi dividido em módulos, eu chamo de e-book, enfim, e especificamente para o ensino do desenho. Depois dessa disciplina, que se encerra em novembro, vem a análise dessa que eu estou chamando de testagem, para a revisão desse material e no ano que vem esse material ser publicado e disponibilizado abertamente para qualquer professor de qualquer rede de ensino que queira trabalhar com educação de jovens e adultos ou não. Né? Então, é um material para ensino de desenho, mas com um olhar para o trabalhador. Bom, eu posso compartilhar minha tela aqui, André? Eu quero mostrar Sim, pode apresentar essa tela aí, sim. Tá, eu tenho mais quanto tempo? 5 minutos. Ok, então dá tempo. Bom, aqui esse é o material, né, que foi produzido, e eu sempre transitei aí nas artes gráficas, no design e na docência em artes visuais, né? Então é um material em que eu sou o autor do texto, o autor do projeto gráfico, o diagramador, o desenhista e quem faz a pesquisa iconográfica, né? Então, só para repetir, esse material já está em mãos das alunas, sendo testado. E aí eu faço aqui um levantamento, trago concepções básicas das artes visuais, da representação, do retrato, da paisagem, do figurativo, né, que uma espécie de ABC das artes visuais. E aí, uma parte que eu considero muito interessante desse material, que é essa aqui, desenho e suas relações com o trabalho, que é onde eu acho que elas se encontram com a sua própria história, né? Onde eu trago as questões que eu introduzi da educação do trabalhador no século XIX, como que a mulher foi excluída dessas questões do trabalho e da educação no século XIX, né? Porque a mulher mal aprendia a ler e escrever, mas tinha que aprender a bordar, a cozinhar e a costurar para cuidar dos filhos, né? Então, questões da educação feminina no século XIX. Aqui uma frase muito interessante que eu trago de uma pesquisadora, que as mulheres apenas ganhavam direito à educação e é possível imaginar o esforço despendido. Não é essa, peraí, é essa aqui. A atividade de costura foi uma das possibilidades de inserção da mulher no mercado de trabalho, uma vez que permitia a costureira o exercício da profissão no seio da vida doméstica. E aí, como é o curso de modelagem do vestuário, e eu me preocupo muito com a área de atuação delas, né, com essa coerência do ensino do desenho para futuras modelistas, né, como eu trago concepções da história da própria modelagem, da própria costura, no contexto da educação. Enfim, aí o material traz coisas mais específicas, né, do ensino
do desenho geométrico e do traço da moda no século XIX, e aí começa um processo criativo, com desenho de observação, e aí vem o módulo 2, com uma parte mais estrutural relacionada ao design de superfície, estudos de estrutura, enfim. Então, esse material está em processo. Então, eu sou o professor da disciplina e esse é o texto base da disciplina. Então, ele vai ser, depois dessa testagem, ele vai ser analisado e revisado e depois publicado de forma aberta. E, por último, eu trago aqui um trabalho realizado também com essas alunas da modelagem do vestuário, onde eu trabalho o design de superfície na educação de jovens e adultos. Foi um material que, inclusive, estampou o boletim da FAEB, né, que eu colaborava com esse boletim. Eu vou direto para a parte que traz, que é um relato de experiência, mas que imprime bem essa mistura, né, docente do design, das artes visuais, né, e da questão do trabalho, do desenho e do trabalho. Então, esse aqui é uma exposição que foi realizada lá no IFG, com o resultado do trabalho delas, que foi um processo um processo criativo de estamparia através das técnicas de gravura. Então, aqui todo o processo de desenho, né, análise biônica da forma, e como que do desenho isso passa para a matriz, e da matriz isso pode ser impresso, né? Enfim. Então, tudo aqui é produzido por essas mulheres que trabalham durante o dia e estudam à noite. Aqui já o resultado da nossa exposição. Enfim. Bom, gente, acho que é isso. Eu tenho outras questões, mas eu acho que a gente pode explorar aí na abertura das falas. Né? Maravilha, Alexandre. Só agradeço, né, as suas palavras, tanto as suas quanto as do professor Júpiter. Então, agora eu vou passar para o bloco de perguntas. Então, a Sinara fez a anotação dessas perguntas, ela vai começar a fazer o repasse das perguntas e, à medida que elas forem sendo feitas, os convidados podem ir já respondendo. Perfeito? Então, passo a palavra aí agora a Sinara. Boa noite a todos. A primeira pergunta foi da Rita. Ela apresentou o questionamento: como faremos com a carga horária nestas reformulações de PPCs e como anda a fiscalização desse percentual? E aí ela fez mais uma pergunta: existe uma diferença entre a abordagem da arte no currículo do PROEJA dos currículos dos cursos regulares? Ensino médio e integrado, por exemplo? Oi. Oi. Posso falar? Pode sim, Júpiter. Então, com relação à questão da carga horária, que eu abordei aqui, falando sobre os cursos PROEJA, e assim é um movimento que aqui no IFRJ a gente está começando a fazer. A gente está simplesmente trazendo para debate essa questão da desigualdade entre as cargas horárias, entendeu? Como eu citei na minha fala, né, que tem uma disciplina X, que, assim, se você for observar a questão da educação de jovens e adultos, esse componente curricular X tem 3, 4 características que são da modalidade EJA, e mesmo assim tem o dobro da carga horária de arte. Ou seja,
a gente quer trazer isso para debate, e eu acho importante verificar quais são as argumentações, e argumentações fora da justificativa de cultura escolar e cultura institucional. Assim, uma abordagem meio difícil, assim, alguns grupos não vão jogar pétalas de rosas na gente, com certeza que não, mas eu penso que é muito necessário. Sobre a questão do percentual, é o percentual de oferta de vagas dos cursos ProEja pelos IFES, é isso? Oi, Sinara? Sim, sim. Exatamente, a Rita balançou a cabeça aqui. Sim. Ela disse que é isso mesmo. Então, o decreto 5.840 determina 10% das vagas sejam para cursos ProEja, e a gente, de uma maneira geral, os IFES ofertam em média 2,4%. Também é mais uma questão para debate, porque eu fiz questão de apontar os valores, os percentuais. Você tem um país com 80 a 85 milhões de pessoas que não têm a educação básica, que não completaram o ensino médio. Então, a pergunta é por que os IFES, dentro da sua função social, não ofertam nem o que está estabelecido no decreto? É perguntar por quê. Porque não existe demanda? A demanda existe. Se você colocar assim, o número de pessoas que necessita de aumento de escolaridade, é uma coisa que não sei se existe uma vontade política para que isso ocorra. Então, é colocar também para debate essa questão. Por que não é ofertado? Por que não é cumprido o decreto? É uma questão legal. Aqui no IFRJ, a gente tem trabalhado, na medida do possível, a respeito desse assunto. A gente tem um fórum interno de educação de jovens e adultos, o FEJA, e esse fórum ele tem colocado essas questões para debate e tem pressionado a pró-reitoria de ensino no sentido que cumpra o decreto. É isso que a gente está pedindo. Tinha uma terceira pergunta ou não? Sobre currículo. Sobre currículo. A diferença da arte nos currículos. Sim. Então, certo. Como é uma modalidade de ensino, uma modalidade significa uma maneira diferenciada de fazer pedagógico, né? Então, a gente supõe também que no programa ProEja, na modalidade de educação de jovens e adultos, a gente tenha motivações para que haja diálogo entre os componentes curriculares. Essa integração no ProEja, ela é muito bem-vinda, ela tem que ser incentivada. Inclusive, em alguns cursos existem os projetos integradores, que são componentes curriculares específicos para a integração entre esses componentes, entendeu? Então, eu penso que os cursos ProEja, as propostas de educação de jovens e adultos, é um lugar onde a integração, o diálogo e a proposta, ela é diferenciada, e você tem uns sujeitos com experiências anteriores, um sujeito que já traz uma experiência grande. Então, a gente tem que trazer essa experiência para a sala de aula, tem que fazer essa experiência fazer sentido dentro do espaço escolar. Eu penso que é mais ou menos nesse caminho. Eu queria emendar... Isso, eu ia passar a palavra para o Alexandre. Eu queria emendar a fala do Júpiter, que quando ele fala de trazer essa experiência, né, ouvir essas vozes, que é uma coisa que eu tento exercitar através do exercício autonarrativo, né? Eu sempre peço para elas escreverem sobre si e tal, que é uma das coisas que eu queria mostrar na apresentação. E só para a gente ter ideia desse discurso, dessas vozes, antes de mostrar, antes de ler, eu não acho que o currículo é diferente. Eu acho que o currículo é o mesmo, é da educação básica. As mesmas técnicas, né, a mesma teoria do ensino de desenho que eu uso, ou na formação de professores, ou no ensino médio regular, eu uso na EJA. Acontece que
para quem que eu estou falando, né? Que vozes são essas, né? Que diferença é essa? E aí eu vou ler umas partes de depoimentos dessas alunas. Casei nova, então não dei continuidade, porque meu marido na época não aceitava. Tive uma filha que hoje tem 13 anos. Quando meu relacionamento acabou, tive vontade de estudar alguma coisa, recuperar o tempo perdido. Quando eu era criança, aí são várias pessoas, tá? Eu não vou citar quem. Quando eu era criança, gostava muito de desenhar. Eram desenhos feios, mas eu não tinha essa noção. Aí outra voz. Só que logo aos 16 anos, eu me casei. E depois, o meu esposo não aceitou que eu continuasse trabalhando. Pedi conta do meu emprego e logo eu engravidei. Outra fala. Sou filha de costureira, nasci em meio de máquinas de costura e tecido. Devido ao casamento e ao nascimento dos meus filhos, esse sonho ficou mais distante. Outro depoimento. O que eu mais tive que fazer durante esses anos foi recomeçar. O tempo certo é o meu tempo. Só eu sei o que eu vivi. Não posso sentir medo ou vergonha disso, porque eu não desisti. Outra aluna. Eu tinha recebido vários não. No trabalho, em cursos, oportunidades, e não conseguia nada, e também tem a idade avançada, né? Outra aluna. Eu morava com meu irmão e ele era muito bravo. Então, isso me fazia sofrer. E para fugir dessa situação, o primeiro homem que eu encontrei, me juntei. Outra aluna. Aprendi a fazer minha primeira barra. A barra da calça, né? Ai, que legal. Me sentia realizada. Comecei a costurar em todos os meus horários de almoço. Enfim, o tempo todo eu tento me lembrar e ser generoso com essas vozes. O meu discurso, a diferença está nas vozes e como que eu dialogo com essas vozes. Né? Como que eu... E é engraçado porque você lida... É a modalidade mais heterogênea no nosso sistema de ensino. E ela me serve de elemento para ilustrar outros níveis de educação. Por exemplo, eu acho que a nossa licenciatura em dança no IFG, ela tem muito de educação de jovens e adultos, porque a gente tem muitos adultos, né, que têm esses desvios formativos, essas silenciosidades formativas em sua trajetória de vida e que voltaram a estudar, né? Mas é nesse sentido. Vamos passar para as próximas questões. Essa realidade do PROEJA é realmente difícil de ter um padrão organizado, né? Algo realmente fixo, né? É mais difícil do que nas outras modalidades. O Ibsen mandou uma pergunta aqui, ele está até ansioso. Qual o termo mais consensual? Juvenização, juvelinização ou adolescer? E mais uma questão, tratando desse público em específico, de 15 a 17 anos na EJA? Oi. Então, Ibsen, nos eventos de educação de jovens e adultos que eu tenho participado, o termo que eu mais escuto é juvenilização, né? Por conta dessa questão de cada vez mais o número de jovens presentes na modalidade de educação de jovens e adultos. Qual era a outra pergunta, por favor?
tratando esse público em específico de 15 a 17 anos na EJA? Sim, sim. No caso dos IFES, como a gente trabalha, né, com o ensino médio, o público é a partir dos 18 anos. Né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhava no município, né, se tinha um público fazendo o ensino fundamental de 15 de 15, 16, 17 anos também. Né? Mas aí, no caso, era outra etapa da educação básica. Né? Alexandre, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que o Júpiter respondeu bem. E também é uma questão que foge aí do meu métier. Eu acho que toda a integridade aí para a resposta do Júpiter. Sem problemas. O Ibsen complementou aqui no chat, na experiência que tivemos com Proeja, lidamos a todo instante com a problemática de ofertar Proeja para alunos do ensino médio, sendo que o público, em grande parte, não tinha o fundamental concluído. Então, isso gerava um problema. O IF ofertar a partir do ensino médio, mas boa parte do público não ter escolaridade para ingressar no curso. Acho que não é uma pergunta, é um comentário, né? Então, eu vou passar para... Alguém quer falar? Assim, só para tentar complementar aqui, na época que eu trabalhava em prefeitura, eu cheguei a trabalhar em secretarias de educação, um movimento interessante que foi feito, eram os convênios entre o Instituto Federal com as prefeituras, ofertando Proeja FIC, que no caso eram os anos finais do ensino fundamental, junto com a formação profissional. Então você tinha isso em nível fundamental, e depois a gente divulgava os cursos do Instituto. Então você havia um fluxo, né, dos alunos da rede municipal para a rede federal, sempre na perspectiva que é a perspectiva básica do Proeja, que é o aumento da escolarização, tendo como base, caminhando junto, uma formação profissional. Vou passar então para a próxima pergunta, do André. Ele está complementando uma pergunta que a Rita fez lá em cima, né, para saber qual que é a carga horária destinada na arte nos cursos Proeja que vocês conhecem, né? Existem linguagens distintas? É interessante essa questão da arte ligada à disciplina técnica no Proeja. Os professores de arte da área técnica muitas vezes não são considerados professores de arte. Existe alguma resistência quanto a isso nos seus campi? Bom, deixa eu falar de como é no IFG. Os dois cursos EJA, Alimentos e Modelagem do Vestuário, tem o componente curricular da educação básica, a arte, em 2 semestres. Né? Um no primeiro semestre, o outro eu tenho uma variação, terceiro, quarto semestre, período. Né? A carga horária são 2 aulas semanais, né, que daria aqui são aulas duplas, né? Então, um encontro de 1h30 semanal que conta como 2 horas aulas. Quem atua nesse componente curricular são os mesmos professores do ensino médio. Então, especificamente no meu campus, existem as 4 linguagens, né? Então, há um rodízio de atuação, uma negociação, e do núcleo de professores de arte, só eu que sou da arte, mas que atuo também no núcleo técnico. Esse é o desenho no Instituto Federal, no meu campus, né? No meu caso, eu atuo no curso de manutenção e suporte em informática, né, ofertado sob o programa Proeja, e esse curso, tendo 3 anos de duração, ele é um curso semestral, existe arte somente em um semestre com 2 tempos.
Por isso que eu digo que tem que ser colocado na pauta, na agenda, uma discussão, porque além de ser o componente curricular com a menor carga horária entre todos do núcleo comum, tem somente a metade do penúltimo, é o último com a metade do penúltimo. Enfim, é uma carga horária muito pequena. No campus que eu atuo, havia professora de teatro e eu que sou de música, então, quando ela ministrava aulas no curso ProEja, eu fazia algumas inserções, a gente fazia algumas atividades, e o contrário também, sempre tentando apresentar aos alunos as duas linguagens artísticas, música e teatro, no caso. Tá certo. A Janai perguntou, eu estou falando Janai, se estiver errado, me corrige. Não sei se é Janaína, se está cortado. Como que é abordado o tempo social no ProEja de vocês? Janaí, acertei agora? Essa questão do tempo social no ProEja, em se tratando de uma modalidade de ensino, né, uma modalidade você supõe, né, maneiras diferenciadas de fazer pedagógico. Então, você tem que considerar que são sujeitos com trajetórias interrompidas. Na mesma turma, você tem sujeitos com idades distintas. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? E, assim, na questão da abordagem, aquela coisa tradicional de professor de dever de casa, de você passar dever de casa, ou um número de atividades muito excessiva para os alunos, não vai funcionar. Porque quando ele não está no espaço escolar, ele está trabalhando, ele tem família, ele tem diversas atividades. Então, a gente tem que trabalhar sempre considerando essa realidade. Só para ilustrar o meu exemplo, eu disse que eu comecei a dar aula em 1996 no supletivo, na educação de jovens e adultos. E foi quando eu aprendi, eu demorei a perceber que o tempo de aprendizagem propedêutica, né, era aquele tempo noturno da aula. Assim, esse aluno não ia fazer um trabalho, ele não ia fazer uma tarefa. Então, eu aprendi a explorar o máximo possível esse tempo. Né? E que é uma situação que não vai mudar, porque é o aluno que faltava muita aula por causa do trabalho ou por causa do trabalho doméstico, aluno ou aluna, ou que todo dia chegava atrasado, o patrão não liberava. E hoje, no Instituto Federal, não é diferente. Então, uma das premissas quando eu vou construir meu plano de ensino, eu penso nesse tempo, em explorar esse tempo em sala de aula e me desvincular dessa relação conteudista, né, que eu tenho que cumprir meu conteúdo, que é uma briga que eu tenho na educação de jovens e adultos, né, e no sentido de tudo que elas e eles conseguirem aprender nesse tempo, dentro da instituição, isso vai ser muito precioso, e isso vai fazer um diferencial muito grande nessas vidas. Essa é a minha concepção de tempo na educação de jovens e adultos. Tem mais uma pergunta do André, uma pergunta bem interessante aqui. Se vocês conhecem experiências de ProEja indígena? Não, eu não conheço. Júpiter também não? Também não. André, você conhece? Não, eu não conheço, mas quando eu estava lá no Campus Corumbá, existia uma preocupação quanto ao atendimento deste público. E lá, por ser uma região de fronteira, ainda a discussão era mais ampliada, existiam comunidades que se identificavam até que culturalmente como iguais ali na região de fronteira indígenas, só que talvez uma parte só poderia ser atendida pela iniciativa. Enfim, isso claro que essa questão do ensino profissional indígena
ainda é algo muito incipiente, né? E, e é difícil a gente achar iniciativas ainda nesse sentido, né? Mesmo que sejam assim, de cursos FIC, né? Voltados ao indígena. Só complementando a fala do André, em Mato Grosso do Sul, nós atendemos grande parte dos estudantes de comunidades indígenas, e tem sido um desafio muito grande, né? Acho que para todos os cursos, justamente porque há uma especificidade com relação às características desses grupos, né? Que é o que o professor Alexandre está falando, por exemplo, com relação às estudantes do PROEJA que ele atuou, né? Então, elas têm características específicas porque a condição de vida é diferente. Então, é necessário esse olhar também para esse público, né? Então, eu só quis complementar a fala do André, porque é uma preocupação nossa aqui também. Tem mais uma pergunta aqui, da Rita. Vocês acreditam que os PROEJAs são cursos que atuam diretamente na inserção dos IFs na comunidade, de forma a interferir qualitativamente nos arranjos produtivos locais? Eu penso que isso vai variar dependendo do diálogo que a instituição tenha com esses arranjos locais, né? Com associações de moradores, outros grupos também, vai depender do diálogo, e é interessante a gente observar isso, né? Um bom indicador é a presença da comunidade externa em período de eventos de extensão. Isso é um indicador muito interessante de qual é a sensação de pertencimento que a comunidade tem com relação àquela instituição. Eu vejo que isso dá muitos frutos, né? Se você tem um diálogo mais estreito com a comunidade externa, né, eu vejo que isso vai além, isso se desenvolve melhor, e aí sim você tem um impacto. É isso. Eu vou citar um exemplo lá do nosso campus. O campus que eu estou é o Campus Aparecida de Goiânia, que, para quem conhece Goiânia, a capital de Goiás, Aparecida é uma cidade-bairro de Goiânia, né? Fica na região metropolitana. É uma cidade de 500 mil habitantes, mas que, na verdade, é um bairro de Goiânia. Particularmente, a coordenação desse curso que eu atuo, que é a modelagem do vestuário, faz um diálogo muito próximo com a comunidade. E aí, um exemplo só é um desfile que é realizado no primeiro shopping da cidade. Então, é uma cidade dormitório, praticamente, que só agora que estão acontecendo políticas públicas de incentivo na infraestrutura da cidade. Então, tem um shopping grande e popular, e ela fechou com esse shopping um desfile anual, semestral, do trabalho de conclusão de uma disciplina de desenvolvimento de coleção. E isso afeta diretamente a sociedade e, ao mesmo tempo, traz novas alunas e novos alunos para o campus. A divulgação de um trabalho, a necessidade de movimentação da cidade, é excelente. Acho que esse é o objetivo do IF, né, como um todo. Quando a gente olha a lei de criação dos institutos, a gente sabe que o objetivo maior é realmente modificar as comunidades, né, que nós estamos inseridos. Eu tenho uma pergunta minha agora. Nesse tempo de pandemia, eu não sei se vocês estão trabalhando remotamente, eu estou, e eu percebi uma dificuldade maior na produção de conhecimento, na participação das atividades, na interação com os estudantes do PROEJA, né? As turmas que nós atendemos aqui, elas são turmas reduzidas já, né? Então, 8, 10 pessoas na turma, porque eles convalidam normalmente a disciplina de artes. Então,
eu acabo atendendo um número reduzido. E esse número reduzido ainda não conseguiu se adaptar totalmente a esse novo modelo que nós estamos inseridos. Como tem acontecido com vocês? Está acontecendo? Há alguma preocupação? Há algum modelo que poderia ser utilizado por outras pessoas? Não sei. É assim, o que a gente tem feito aqui no IFRJ, no curso ProEja que eu atuo, que é de manutenção e suporte em informática, é o seguinte: a gente tem trabalhado remotamente, sim, e a gente tem trabalhado de maneira integrada. Ou seja, na semana passada eu dei uma aula, o professor de História e o professor de Sociologia, falando sobre história do samba. A gente tem trabalhado por eixos temáticos e sempre com 2 ou 3 professores, entendeu? E isso, de certa forma, mostra um trabalho diferenciado, que a gente está num momento muito diferente mesmo. Então, essa aula com certeza não seria a mesma que seria dada presencialmente, a situação completamente diferente. O cuidado da preparação foi diferenciado também, e assim, a gente tenta fazer para turmas diversas, turmas distintas. Assim, se existe alguma coisa de positivo que a gente pode tirar nesse momento, é que a gente tem uma oportunidade de integração das ações que antes a gente não teve. E a gente está tentando aproveitar isso. E da mesma forma que a gente está fazendo, os outros colegas de outros cursos estão fazendo também. E eu penso que é uma situação favorável para a gente exercitar essa integração. A adesão, ela tem problemas, porque assim, a questão da conectividade é complexo, né? O IFRJ está fazendo um edital de conectividade para melhorar essa situação, mas a gente está trabalhando nesse sentido. A experiência que a gente está tendo até agora tem sido muito positiva. Bom, Sinara, aqui no IF Goiás, nós começamos o modelo emergencial remoto no dia 9 de setembro. Eu tive um encontro, e aí o sistema aqui é o seguinte: independente da sua carga horária, você tem um encontro de 1 hora por semana com a sua turma. Então, eu tive um encontro com as minhas alunas do EJA, da modelagem. A evasão foi mínima, né? Ainda bem, são turmas bem cheias, 36 alunas. A evasão foi mínima. Houve uma campanha anterior de conectividade, como o Júpiter exemplificou, que o nosso lema foi: enquanto tiver um aluno sem conexão e sem equipamento, a gente não vai começar. Mas ainda assim existem exceções, né? Então eu tive um encontro com elas, tive Covid. A semana passada eu não consegui dar aula, essa semana que eu estou retomando, mas na minha perspectiva, eu acho que no meu campus simplesmente adaptou um currículo de um ensino convencional para o ensino emergencial, ainda muito conteudista, com pouca integração, com uma visão muito positivista, sem considerar toda a dificuldade material, afetiva, emocional, né, dos professores e das alunas. Então, eu acho que ainda é cedo para fazer um diagnóstico, né? E um exemplo, para essa turma, no início do semestre normal, lá em fevereiro, eu ensinei algumas alunas a pegar no mouse do computador. Esse é o exemplo, acho que mais crítico, né? É isso. Obrigada pela resposta. Acho que é isso mesmo, a gente está se reconstruindo. A questão da conectividade, o Instituto Federal aqui também, em Mato Grosso do Sul, fez editais, bolsas, né, para o pessoal, empréstimo de computador, mas eu realmente acho que ficou mais complexo, né, porque pensando nesse perfil do público, né, mães, donas de casas,
pessoa vai para casa, né? Que horas que ela vai conseguir realmente se conectar, né? Que horas que ela vai sentar para conseguir fazer alguma atividade. Então, eu imagino que seja mais difícil mesmo para esse público. A Maria também deixou uma pergunta aqui. Existem diferenças quanto à infraestrutura física, recursos humanos ou de outra ordem que podem... Deixa eu tentar ler aqui do jeito que ela escreveu, tá? Só um minutinho. Essas diferenças na infraestrutura física, recursos humanos ou de outra ordem que podem alterar, né, que podem modificar a arte no ensino médio integrado e o destinado ao público do PROEJA. Há alguma diferença entre isso? Às vezes a Maria, às vezes, se vocês não estiverem entendendo, às vezes, assim, às vezes a Maria pergunta para a gente ao vivo, não? Para esclarecer melhor? Seria interessante, sim. Pode ser, Maria. Você acha, Maria? Sim, claro. Não, perfeito, é exatamente isso. Eu queria saber se existe alguma diferença em relação à infraestrutura, à demanda de pessoal, né? Ao que é ofertado pelo Instituto, os benefícios, em relação ao ensino médio integrado e o PROEJA. Assim, o programa PROEJA, por ser um programa relacionado a uma modalidade de ensino, você já supõe uma maneira diferenciada, né? Um fazer pedagógico diferenciado. Então, eu penso que é necessário uma sensibilidade dos docentes. Eu penso que, em alguns momentos, algumas estruturas, né? Por exemplo, no curso que eu trabalho, é um curso de manutenção e suporte em informática. Então, eu vejo que existem algumas diferenças com relação aos cursos de informática que são ofertados em outros campi, que são cursos, entre aspas, regulares. E, assim, a questão das artes, eu também vejo que a gente tenta fazer um trabalho com abordagem pedagógica diferenciada e, se possível, um suporte diferenciado também. Só que, assim, no caso, a minha experiência, em termos de estrutura física, para as aulas de artes, a gente aqui tem uma estrutura que eu penso que deixa a desejar. Então, é muito complicado, assim, a gente pensar numa questão de infraestrutura, porque eu não tenho infraestrutura adequada nem para trabalhar com regular, né? Então, com PROEJA, a situação fica mais delicada ainda, né? Mas, assim, eu penso que a estrutura, se você tiver um apoio da gestão, se você tiver questão de recursos, eu acho que é bem-vindo e você pode fazer um trabalho diferenciado, sim. Bom, eu vou falar da perspectiva do professor, né? Eu acho que um coordenador de curso conseguiria responder melhor, né? Porque a minha perspectiva é outra, né? Bom, eu acho que as diferenças de infraestrutura existem em todos os campos, né? Conhecimento, áreas de conhecimento são disputa de poder em todo lugar. A gente sempre quer professores e equipamentos para os nossos laboratórios e tudo mais. Bom, eu sei que não é a nossa condição, não é a condição ideal dos ateliês, mas a gente tem que reconhecer que nós temos ateliês, nós temos no campus onde eu estou, né? O ateliê de artes visuais, o de dança, o de música, o de teatro, e que os alunos da educação de jovens e adultos frequentam os mesmos ateliês que os alunos do ensino superior e do ensino médio regular. Agora, Alexandre, eu acho que o problema está muito mais nos professores do que nas políticas. Eu acho que poucos professores estão interessados em atuar na educação de jovens e adultos e, às vezes, estão lá na EJA porque são obrigados. Assim. Eu acho um privilégio estar na educação de jovens e adultos, na formação de professores e no mestrado, e fazer esse diálogo com os 3 níveis de ensino.
Eu vou passar a palavra para o André. Acho que é a última pergunta, a da Rita, que ela colocou agora no chat, o Alexandre acabou de responder, né? Então, eu vou passar para o André. Eu queria perguntar assim, considerando essa união digamos, duas formas de ensino diferentes, né? A educação de jovens e adultos, de um lado, né, que foi pensada ali como a educação do incremento da educação do trabalhador, né, se a gente pensar ainda no ensino médio, aí ele é a partir dos 18 anos, então isso por um lado, e por outro lado, o ensino técnico profissionalizante, né, enfocando bem na questão dos IFs aí, de ofertar o ProEja técnico, né, nível médio. Né? Nesse estilo, considerando aí, então, a junção desses dois paradigmas educacionais, eu queria perguntar o seguinte para vocês dois. Em que contexto que o ensino de arte vai entrar aí? Já que agora ele não está lidando mais só com a formação ali do adolescente e do jovem, como é geralmente no técnico integrado, mas ele está lidando com essa dimensão do cara que é mais velho, do cara que é trabalhador, né, e que está fazendo essa transição, pelo menos inicial, de um conhecimento que é empírico para um conhecimento técnico-científico. A arte entra no desenvolvimento de que contexto? Aí dentro, então, dessa junção que se chama ProEja. Né? Pensei em algumas coisas avoadas aqui, no desenvolvimento das chamadas socioemocionais, no conhecimento histórico-artístico, o que permite uma certa erudização do conhecimento empírico que ele tem, né? Na expressividade, na forma de trabalho, por isso, forma de trabalhar em grupo, na solução de problemas, né? Então a pergunta é em que contexto a arte entra dentro dessa junção dessas duas modalidades de ensino. Eu compreendo. Assim, é interessante eu falar o lugar, né? Eu acho que eu não comentei sobre isso, né? Eu tive a experiência de ser diretor de ensino aqui no campus Duque de Caxias, né? Então é interessante quando você passa pela experiência da gestão, você muda um pouco a sua forma de pensar e você sempre vai considerar essas questões de gestão. Isso é interessante. Eu sempre, quando eu falo, é interessante observar que tem essa perspectiva do gestor também. Sobre essa pergunta, eu acho que você deve trabalhar tendo como princípio a questão do princípio educativo, o trabalho como princípio educativo, entendeu? O trabalho como centralidade, né? Porque, assim, você tem uma proposta de um programa que tem dois objetivos, o objetivo do aumento da escolarização e a formação profissional junta. Então, tem que haver um diálogo entre essas partes. A parte da escolarização, do núcleo comum e a parte técnica. E eu vejo que, por vezes, deixa um pouco a desejar essa integração entre essas partes distintas. A experiência que eu tenho a partir do curso que eu atuo de manutenção e suporte em informática aqui no campus Duque de Caxias, a gente tem uma experiência que é positiva porque existe uma relação entre os professores compraram a ideia de atuar na educação de jovens e adultos, isso é importantíssimo, né? Existem professores que têm a vontade de atuar na educação de jovens e adultos, isso é importantíssimo. Quando eu fiz o trabalho de doutorado, eu fiz pesquisa de campus em 4, 5 unidades do IFRJ diferentes, então eu via que isso não acontecia nos outros campos. Então, essa questão do diálogo entre essas partes é muito importante, isso tem que acontecer e o aluno percebe quando isso acontece. A questão do trabalho como princípio educativo presente nas abordagens pedagógicas. Bom,
eu acho que uma coisa que do professor do Proeja, né, que é essencial, que ele não deve esquecer nunca, é a questão do trabalho, como o Júpiter bem ilustrou, lidar com o trabalhador, isso. Mas aí, como se encontrar, né? E aí, o meu caso é como que eu encontrei essa intersecção, como que eu vou falar de trabalho, vou abordar o trabalho e promover esse reconhecimento na profissão, né? Ah, eu sempre me interessei pela história do desenho, pela história do ensino do desenho. E aí, no final do século XVIII e século XIX, na nossa história da educação do trabalhador, o ensino do desenho foi uma das disciplinas mais importantes ao lado da alfabetização, né? E aí, como que eu faço proveito disso para para construir essa noção de pertencimento, essa noção de conhecimento dessas alunas enquanto trabalhadores, e como que eu trago o desenho contemporâneo, né? Como estimular o desenho para mulheres que precisam costurar, precisam produzir 1000 peças em não sei quantos dias. Como trabalhar o sensível e o técnico, né, o empírico, esse desenho prático que deve ser conduzido para modelagem, para construir uma peça de roupa. Então, é esse vai e vem aí entre, no caso das artes visuais, né, o sensível, a representação, o simbólico, o técnico e, principalmente, a questão de se reconhecer no trabalho. Então, acho que esse assunto é um assunto que ele não termina certamente aqui, né? Eu vou devolver daqui a pouquinho a palavra ao André. Eu vejo, vou falar minha opinião aqui, não sei se eu posso. Eu vejo que o EJA tem muitos comentários aqui no chat, trazem essa questão do preconceito. A gente vê essa questão das poucas pessoas envolvidas numa discussão tão importante como essa, como um reflexo dessa falta de interesse, né, na questão do Proeja. As pessoas acabam... Eu acho que a Sinara caiu. Sinara, eu acho que teu áudio está com problema, hein? Pessoas que estão Sinara. no Proeja justamente estão ali porque Sinara. querem... André, assume a fala aí a hora que ela der uma melhoradinha na conexão dela, ela expõe o posicionamento dela de novo. Justamente, né? Eu queria, então, já prosseguir pegando o gancho dela, falando que, ao mesmo tempo que o Proeja é uma realidade que começa já a ser existente dentro dos campi, ela ainda é muito pouco trabalhada na perspectiva de ser uma modalidade de ensino que, de fato, pode promover um desenvolvimento local e regional. Porque de que outra forma nós vamos promover o crescimento social através da educação para o mundo do trabalho, se não também não profissionalizando as pessoas que já trabalham e possuem conhecimento empírico. E a partir desse momento, a gente sabe que o principal grupo dessa modalidade de ensino, né, como já foi falado, são mulheres, né, negras, de baixa renda, de comunidades. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com EJA, num colégio de bairro, numa cidade do interior da Bahia. E esse nível de educação, ele é muito importante, porque a gente percebe o quanto que
o aumento do nível de escolaridade envolvido, no caso do processo de aquisição de conhecimento de todas as disciplinas, né, mais as técnicas, pode interferir, sim, não só no cotidiano laboral dessa pessoa, mas como na oportunidade de acessos a outros níveis educacionais, que, se não fosse um Instituto Federal com essa missão, talvez seriam inimagináveis na cabeça dessa pessoa. Então, injetar o pensamento que essa pessoa pode se tornar um melhor trabalhador e que, se ela quiser, um cara ainda com conhecimento ainda de nível superior até e pós-graduação, é uma função social importantíssima dos cursos de ProEja. E que eu acho que ainda é pouco trabalhada. Eu vou retornar aqui, o sinal da Sinara já voltou, vou retornar para ela e depois passo brevemente a Rita aí para ela fazer o encerramento do nosso ato. Vamos lá, Sinara. Obrigada, gente. Desculpa ter caído. Sempre no momento que eu estou com muita vontade de falar, cai. Na verdade, o que eu queria dizer é o que eu vejo mesmo, né? Há um desinteresse no ProEja, as pessoas levam a educação. Não, vamos dar uma aulinha ali. Os alunos, no meu caso, em Aquidauana, direto tem falta, é difícil continuar o assunto, às vezes você dá uma aula um dia, no outro dia você tem que dar a mesma aula, porque é outro grupo, né? Então, são especificidades muito difíceis, então tem muito a se discutir. Acho que o encontro de hoje foi uma gotinha perto do universo de uma tempestade, né? E eu espero que todo mundo que esteja aqui continue sendo incentivador dessa modalidade para que a gente tenha bons resultados no futuro. Maravilha. Tem uma perguntinha aqui que eu li de última hora, acredito que ainda não foi feita, né, da Plural Arts. É o seguinte: é feito um levantamento do perfil profissional de cada aluno para montar um currículo mais próximo das suas realidades, ou geralmente já vem um conteúdo pronto para trabalhar nas aulas de arte? E ela complementa com o seguinte: caso sim, em resumo, como vocês fazem ou orientam? Do Gilberto Wallace. Assim, o ideal, não só na modalidade EJA, né, mas todo o trabalho, que seja feito um diagnóstico inicial e que, assim, a partir desse diagnóstico seja estabelecido o trabalho, né? O trabalho ao longo do semestre, ao longo do ano. Assim, isso é uma premissa básica, né? Mas, assim, isso vai funcionar melhor ou não na medida que tenha todas as questões que foram faladas agora, o maior ou menor interesse do docente, o maior ou menor apoio que a modalidade tenha na instituição. Assim, eu digo para vocês aqui que, por exemplo, existe uma percepção do IFRJ a respeito da modalidade, né, que está sendo positiva. Por quê? Porque os professores que atuam no programa ProEja, eles estão apresentando um trabalho, os professores que atuam nos cursos de licenciatura estão propondo disciplinas relacionadas à educação de jovens e adultos, e o curso de especialização em educação de jovens e adultos, ele está se apresentando também. Então, você tem um bloco de EJA se apresentando, de pessoas, de sujeitos que são professores, que são alunos, que são um grupo, se apresentando na instituição. E isso tem um impacto geral, entendeu? Isso tem um impacto como um todo na instituição, entendeu? Eu penso que isso é uma coisa importante também para ser colocado. Eu acho que o Júpiter respondeu muito bem, e por falar em impacto, né? Impacto, acho que em vários sentidos, a pesquisa, produto. Gente, nós, professores do IF, dos IFs e que lidamos com arte, a gente tem que perder o medo da palavra produto, eu acho. A gente precisa construir objetos de aprendizagem, recursos educacionais pela nossa experiência, né?
E aí, só para tem um grupo de pesquisadores e professores aqui do Instituto Federal de Goiás que vai apresentar uma proposta de mestrado profissional em educação de jovens e adultos. Então, gente, isso é inédito, né? A proposta só não foi submetida ainda porque a CAPES fechou as portas esse ano, né? Só o ano que vem sabe-se lá se a CAPES vai abrir para novas propostas de cursos novos de mestrado. Então, isso gera um movimento e um interesse, né, pela pesquisa e pela produção de material, e que acaba reverberando na criação de novos cursos e na expansão da oferta da educação de jovens e adultos. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra então, à Rita, para que ela faça aí as considerações finais, e logo em seguida a gente faz o encerramento do nosso ato. É com você, Rita. Pessoal, quero agradecer a presença, dizer que foi muito bacana esse nosso papo aqui, nessa nossa conversa, conhecer o trabalho dos colegas, né? Acalentador saber que a gente tem colegas nessa linha de frente aí na defesa do Proeja e pesquisando e estudando, né, a arte dentro dos Proejas. Acho que a Ampaif precisa entrar nessa linha de frente aí, nessa defesa também, né? A gente fala tanto de defender o ensino de arte na rede, nos institutos, né? E essa defesa passa também pela defesa do Proeja, né? E então contem conosco, né? E vamos junto nessa frente aí de debates, né? E que a gente não pode esquecer nunca que a gente tem uma diversidade grande e todas são importantes e que a gente deve lutar contra a hierarquia que existe, né, no posicionamento de alguns colegas, né, que pessoal que dá aula nos cursos superiores tem preconceito com dar aula no ensino médio, né, se esquecendo que eles estão numa carreira, né, que se originou, inclusive, né, das escolas técnicas, que eram só ensino médio integrado. Temos também aqueles colegas que têm resistência com um trabalho em outras modalidades e outros níveis, como a gente bem presenciou aqui no chat, alguns posicionamentos aqui dos colegas que identificaram que existe um preconceito, então, eu acho que isso advém muito do desconhecimento e advém também dessa hierarquização que existe, né, nos currículos e nas modalidades de ensino dentro do Instituto, né, e a gente tem que lutar contra isso, né. Então, muito obrigada pela presença. Eu queria agora convidar os colegas convidados para encerrarem aí as suas participações, fazerem as suas contribuições finais, e agradecer a cada um que esteve aqui conosco hoje, e convidá-los para daqui 15 dias a gente retornar aqui, né, que a gente vai estar discutindo a formação específica em arte para os docentes que atuam nos institutos federais com arte, e também vamos conversar um pouquinho sobre os editais de contratação, né, dos concursos para professores. Enfim, vai ser um debate legal também. Então, queria convidar vocês já de antemão para estar com a gente daqui 15 dias. Então, com vocês, colegas, muito obrigada pela disposição e a disponibilidade de estarem aqui conosco, Alexandre e Júpiter. A Ampaif agradece imensamente a participação de vocês. Então, obrigado, gente, mais uma vez, pelo convite. E eu estou, sinceramente, encantado com o trabalho que a associação tem feito. Ainda bem que está tudo sendo gravado, né? Tá.
e não sei como isso vai ser disponibilizado depois, mas isso é um patrimônio incrível da nossa história. E bom descanso para todo mundo. Até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado, Júpiter. Obrigado, gente. Eu também gostaria de agradecer a Ampaif pelo trabalho sensacional que está realizando, assim, maravilhoso. Eu já estou utilizando os vídeos que estão lá disponíveis como material de consulta e já estou indicando para os colegas também. É realmente um material maravilhoso, um trabalho maravilhoso que todo mundo está fazendo. Agradeço também aos colegas pelas perguntas, pelos questionamentos e pelos comentários. Estamos sempre à disposição para contribuir no que for possível. Maravilha. Eu coloquei aqui, então, o link do nosso canal no YouTube, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato também com a gente, né? O e-mail foi divulgado já no nosso chat. Quero agradecer a todo mundo que se disponibilizou para estar aqui nesse momento. As discussões foram ótimas. Como disse a Sinara, elas só iniciam esse assunto que já é uma realidade, de alguma forma, dos nossos institutos federais. A Juliana coloca aí, nosso Instagram, @AMPA_IF, e o nosso e-mail, contato, ampaif@gmail.com. Agradeço a todos aí, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Beijos, beijos. Valeu demais, presença de todos e todas. Boa noite. Obrigadinho. Valeu, Peterson, pela presença. Boa noite, pessoal. Obrigada aos convidados pela presença e obrigada a todos. Obrigada, Ju, mais uma vez aí pelo suporte. Obrigada. Valeu, Júpiter, André. Valeu muito, né, Rita? Valeu. A Renata nem viu o elogio que o ex-aluno dela colocou aqui no chat. Ela saiu, ela nem viu. Depois vou mandar para ela no WhatsApp. Legal. Foi bacana, gente. Muito obrigada. Bem legal. Valeu. Foi super massa. Se quiser encerrar a gravação, Ju? Ah, sim. Vou encerrar.